E só para testificar, quando a bispa falou sobre a Mariana, sobre os pés, novas sandálias, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que nós estávamos numa igreja bem maior que essa, tinha muita gente. E a bispa chegava em mim e falava assim: Dai, você pode ficar descalça? Porque eu preciso fazer algo. E eu falava: tudo bem. Eu lembro que eu estava de vestido, com uma rasteirinha, eu empurrei a rasteirinha. E aí ela começou a chamar um monte de gente. E aí se formou uma fila do lado direito e uma fila do lado esquerdo. E aí um monte de gente e ela não me chamava. Eu falei: como assim? Ela pede para eu tirar, tá chamando todo mundo e eu não vou. E aí de repente, gente, parecia essa igreja, a forma. Só que era bem maior. E aí começava a vir da porta aqui um monte de gente, assim, não dava para ver quem era, mas de repente ia chegando um monte de bolo. Um monte de bolo confeitado, bolo de festa. E aí a gente ia recebendo. Eu lembro que o meu era bem grande. E aí quando Deus deu essa orientação hoje, queridos, eu entendi que há um novo ciclo para a nossa vida. O bolo confeitado, o que ele representa no aniversário? Um novo ciclo. É uma festa, é um novo ano, é um novo momento, experiências, maturidade. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo no nosso meio. E eu creio que não só na vida da Mariana, mas na vida de toda a igreja. Porque era todo mundo. Né? Tudo bem, só eu fiquei ali descalça. É o mistério de Deus, mas eu creio que Ele está assim, preparando um novo ciclo para a nossa vida, uma nova caminhada, trocando mesmo as nossas sandálias para que a gente possa suportar o ide. Amém? Amém? E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Mateus 24. Mateus 24, nós vamos ler do 36 ao 44. Mateus 24, do 36 ao 44. Glória a Deus. Aleluia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, e um só será levado, e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma só será levada, e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Queridos, o tema dessa mensagem é Ele Vem. E nós cremos como igreja, como filhos de Deus, que Ele virá e não tardará. A palavra diz. Mas, queridos, a gente precisa estar preparados, assim como no tempo de Noé. Porque a palavra está dizendo ali que ele seguiu toda a orientação de Deus. Ele preparou tudo que o Senhor deu de orientação para ele, mas o que os outros fizeram? Planejando a sua vida secundária, longe do Senhor, desapercebidos. Eles olhavam: nossa, mas o que Noé está fazendo, né? Que coisa estranha. Mas, queridos, aqui a palavra está dizendo que a gente precisa se preparar. Vocês precisam estar preparados. Porque o Senhor, Ele vem
Como nos dias de Noé, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e seguir as orientações que Ele tem para nós. Essa palavra o Senhor me deu no dia que o Alexandre ele ministrou o louvor. E aí cantou aquele: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Irmãos, a gente canta esse louvor com uma alegria, com uma certeza, porque é uma promessa de Deus e que Ele virá. E aí nós sabemos que não haverá choros, não haverá ansiedade, não haverá medos, não haverá. E a gente canta com alegria porque é uma certeza, é uma promessa de Deus. Mas eu confesso para os irmãos que nesse dia eu cantei esse louvor e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e ele começou a perguntar assim: você tem se preparado para esse dia? Como você quer estar quando eu te encontrar? E aí eu comecei a chorar ali na porta, e eu comecei a pensar em mim, na minha família, e eu cheguei no Tiago, eu falei: eu preciso que você me ajude. E ele: o que está acontecendo? Eu preciso que você ore por mim. E aí eu falei: meu Deus, já pensou se vocês vão e eu fico? Eu não quero, eu quero ir todo mundo junto. E eu abracei ali na porta e chorei. Eu falava: ficou me olhando, amiga, tá tudo bem? Eu: tá tudo bem. Mas uma tristeza, queridos, mas uma tristeza gerada no Espírito para abrir os nossos olhos. Porque às vezes a gente, como a palavra está dizendo, que eles estavam ali comendo, bebendo, fazendo festa, ali preocupados com a vida deles, e não estavam guardando a vida deles. Eles não estavam se preparando para o grande dia. Como que você tem se preparado, irmão? Quando Jesus voltar, Ele vai te encontrar fazendo o quê? Ele vai te encontrar falando sobre quê e sobre quem? O que você vai estar fazendo quando Jesus te encontrar? Em Apocalipse, abra comigo, 22. Apocalipse 22, do 7 ao 14. E a palavra do Senhor diz assim: eis que veio em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus. E então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, mas continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que veio em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. Primeiro e o último, o princípio e o fim. Queridos, olha isso. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Eu quero entrar. Você quer entrar? Só que João, a palavra vai dizer aqui nos versos 8 e 9, que ele ficou tão maravilhado com a revelação, com os sinais que o Senhor revelou ali para ele, a ponto de ele ver o anjo e querer se prostrar e adorar o anjo. E o anjo logo repreende: não faça isso. Eu sou como você, adore somente a Deus. Irmãos, quantas vezes a gente fica maravilhado com os sinais, com os prodígios de Deus, a gente fica muitas vezes encantado com aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, porque a gente sabe que é o mover do Senhor, mas aquilo não atrai a gente para a prática. O que o Senhor quer falar conosco hoje é: ouve a minha palavra, porque Ele fala: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Mas não é só ouvir e guardar, queridos, mas é praticar. É a prática, é você estar no meio do mover, é você ver o que Jesus está fazendo e você mergulhar naquilo, e você começar, sabe, a ter fome desse mover.
nós estamos andando distraídos. E o anjo repreende: não se distraia comigo não, porque não sou eu. Eu não vou fazer nada, só sou o porta-voz daquele que pode todas as coisas. Os sinais são dele, ele que fez, ele que faz e ele que fará todas as coisas. Meus irmãos, eu não sou nada e você também não, mas nós sabemos que o Senhor, como a bispa falou esses dias, Deus ele envia anjos, às vezes em forma de pessoas, mas não se maravilhe com as pessoas, se maravilhe com Deus. Amém. A palavra do Senhor diz que ele envia anjos para nos servir. Inclusive a palavra orienta que nós temos esquecido disso. Vocês têm esquecido que eu libero anjos para servir a igreja, para servir o meu povo. Queridos, nós estamos desapercebidos de tal forma que a gente fica assim: será que é o pastor João que vai me ajudar? Será? Será que é a Domingas que vai me ajudar? Será que é a Mariana? Quando ela dançar, sei lá, o Espírito Santo vai vir, eu vou sentir a paz dela dançando. Será? Será? É esse mover, é isso? E a gente fica caçando. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. O mover, ele já está dentro de você. Os sinais, ele vai mostrar dentro de você e através de você. Não fique maravilhado somente com as coisas que estão na superfície, querido, que estão por fora. Olhe para dentro, busque no seu secreto. Nós somos atraídos por um movimento que chama a nossa atenção, mas não traz a devida transformação. E aí ele vai falar aqui no texto: nós devemos estar atentos. Feliz é aquele que está atento à minha palavra. E aí ele vai falar sobre servir, porque ele fala assim: ó, não cele a minha palavra. O que é não selar a palavra? Não guarde. Não fica guardando as coisas que eu tenho apresentado para você. Fale dela, transborde dela. E ele fala: adore somente a Deus. E João 15, do 1 ao 4, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele começa dizendo assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E é interessante quando ele vai falar aqui: todo ramo que estando em mim não dá fruto. Por que não dá fruto, querido? Porque está com ele, mas não reconhece ele. Porque está com ele, mas não trabalha o espírito, a alma, o corpo, de acordo com aquilo que ele quer fazer. Não abre o coração, não rasga as suas vestes, não se quebranta na presença. Não tem, sabe, a capacidade de largar o pecado, de largar aquilo que prende a sua vida, que nós precisamos. Olhar mais para aquilo que precisa tirar do que colocar. A gente fica só querendo. Eu quero, mas o que é que você precisa tirar para que o Espírito Santo de Deus transborde na tua vida? Até que você sinta paz e desejo. Eu fiquei com medo aquele dia. Aquela igreja toda: eu não sou, ele veio me buscar. Meu Deus, ele vai vir me buscar. Estou perdida. Então, queridos, esse texto está nos ensinando: permaneça, mas gere frutos. Gere frutos. Não só permanecer de caminhar, não só permanecer de dizer que é, não só permanecer achando, distraído que está tudo certo, mas gere frutos, e frutos que glorificam o nome do Senhor. Dar frutos não é uma sugestão, é uma ordenança, porque a palavra do Senhor vai dizer em João 15, 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Foi para isso que nascemos, para glorificar o nome de Deus até que Ele venha. O meu Pai é glorificado como? Pelo fato de vocês
darem muitos frutos. E a gente quer ter a característica de um bom discípulo de Jesus, precisamos gerar frutos na nossa caminhada. E aí nós sabemos que lá em Gálatas 5:22 tem os frutos do Espírito, mas aí a partir daquele dia Deus começou a falar sobre duas coisas, dois frutos. E Ele falou assim: vocês precisam permanecer de acordo com essa palavra. Eu fui ler, e Ele fala assim, né? Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Primeiro fruto, fruto de justiça. Se conhecemos o caminho da justiça, irmãos, devemos permanecer nele. Mas tem um segredo: sem julgamento. Porque aqui está falando de justos continuarem sendo justos e santos continuarem a se santificar. Mas também está falando que alguns vão continuar na imundícia, alguns que são injustos vão continuar na injustiça. Só que muitas vezes a nossa vida fica paralisada, sabe por quê? Porque a gente julga esses. O julgamento nos impede de sondar o nosso próprio coração. Porque a gente fica ocupado com a vida do outro. A gente já se acha tão justo, tão melhor do que o outro, tão santo, tão serafim, tão querubim. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele não vai requerer de você o que o sermão do lado está fazendo. Não é o palavrão que ele fala que o Senhor vai requerer de você. Não é o pecado que ele comete que o Senhor, Ele não vai cobrar de você. O Senhor, Ele vai requerer de você as suas boas e as suas más obras. O dia que Ele chegar e você se encontrar com Ele, Ele vai perguntar: Maria, e aí, filha? Eu conheço as suas boas obras, mas e aquelas? Daiane, eu conheço você, filha. Eu entendi a intenção do seu coração, era boa. Filha, mas você escorregou isso aqui. E eu vou precisar dar conta daquele que fez. Então, irmãos, a gente fica ali, ó. E quando eu percebo o quanto é difícil lutar contra o meu pecado, eu deixo de olhar o pecado do meu irmão. Quando eu reconheço a minha pequenez, quando eu reconheço que eu preciso sair da injustiça, do caminho da imundície, e eu preciso praticar a justiça, e eu preciso me santificar mais, eu esqueço da vida da Valdete. Eu não quero saber do que ela está fazendo de mal. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar dos meus pecados. E aí em Lucas 21, 34, 39, 36, ele vai dizer assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ele diz assim: tomem cuidado. Toma cuidado com o quê? Com a vida de quem está do teu lado ou com a sua própria vida? Ele está falando com cada um de nós. E ele fala assim: aquele dia virá sobre todos. Não vai vir só para julgar o seu irmão, não. Vai vir para julgar você também. E ele fala até para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Irmãos, aquele dia a minha preocupação era: se eles forem e eu ficar. Ou se eu for e eles ficar. E o Senhor logo colocou no meu coração: por que você está preocupada com o meu trabalho? Por que você está preocupada com as obras deles? Se preocupe com a sua. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim: não cele a palavra. Esse é o segredo. Você está preocupado com a salvação da tua família? Não deixe de falar da palavra do Senhor. Libera, profetiza, ministra os teus filhos, ministra o teu esposo, ministra a tua esposa. É um irmão da igreja que você está vendo que está caindo, ore por ele, agarra nele e fala: irmão, olha, eu estou vendo que você está indo para o outro lado. Não, vem para cá. Vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Eu vou ministrar uma palavra para o teu coração. Queridos, então esse fruto de justiça, é isso que Deus colocou no meu coração.
Para você ter um fruto de justiça, você precisa deixar de julgar o outro. É só o Senhor, queridos, que tem o poder de julgar cada um de nós. Como a Viviane falou, às vezes a gente vê o irmão e fala, nossa, mas o irmão sabia de tudo. O irmão já tem tantos anos de igreja, já aprendeu. Aí a gente julga. Sabe, vem quando quer. Sabe o que tem que fazer. Não, queridos, não cele essa palavra. E não julgue. Estenda a mão. Pare de julgar seu marido. Pare de julgar seus filhos. Pare de julgar o seu irmão da direita e da esquerda. Nós podemos ser pegos de surpresa e não há mais tempo para a gente ficar se ocupando com o julgamento. João Batista era assim, ele caminhava no deserto e ele preparava o caminho para o Senhor. O que ele dizia? Arrependa-se, pois é chegado o reino de Deus. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Anunciar a palavra do Senhor, parar de julgar e falar assim, irmão, olha, o Senhor está voltando. Não vai demorar, os sinais já estão aí. Então você chegue mais perto de Jesus, irmão. Jesus te ama e eu estou aqui para te ajudar. E nós precisamos, queridos, trilhar esse caminho de arrependimento. Se você tem esse julgamento no seu coração quanto ao seu próximo, hoje é noite de se arrepender. Hoje é noite de se arrepender e parar de ficar perdendo tempo. Sabe? Não olha para o lado, olha para cima. Amém? Amém? E o segundo fruto é o fruto de arrependimento. Pedir perdão, queridos, é uma necessidade diária. No verso 12 ele vai dizer: eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso me assusta em algumas coisas. Eu retribuirei de acordo com o que vocês têm feito. Você tem perdido tempo? Você tem andado distraído? O Senhor está te falando, está te avisando, te alertando. Tome cuidado, me busca mais. Olha mais para mim. Se ocupe comigo, com a minha palavra, com os devocionais, com as orações, com o clamor, com as súplicas. A falta de arrependimento impede com que o Senhor trabalhe em nós. Eu preciso me arrepender, reconhecer o meu caminho que está tortuoso, para que o Senhor comece a trabalhar em mim. Eu não posso continuar do mesmo jeito. E ali na porta, foi isso que o Senhor falou comigo. Por que você está preocupado com o meu trabalho? Você precisa se arrepender, né? Tem algumas coisas aí que precisam ser mudadas. Tem coisas aí que estão tomando o seu tempo comigo. Tem preocupação, ansiedade, tem coisas aí dentro de você que precisam ser lançadas fora. E eu falei, Senhor, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu creio que o Senhor vai virar. Eu vou vencer e eu vou te encontrar. Eu creio que eu vou entrar com meus filhos e com meu marido. Porque é tempo de se posicionar. Realmente é tempo de trocar as sandálias para suportar o lead de Deus. É tempo de caminhar no caminho certo, no caminho correto, onde o Senhor tem mostrado para a gente trilhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos nos arrepender, mas nós precisamos também entender o que é remorso e o que é arrependimento. O que é remorso? É um atormentador, algo que nos gera culpa e mal-estar. Não é isso que Jesus quer para nós. O remorso, ele não vai te curar. O remorso, quem se aproveita disso é Satanás. Porque você fica com aquela culpa, você se sente sujo, você se sente imerecedor, você acha que você não pode estar na presença de Deus, você acha que você não pode falar da presença de Deus, você acha que você não pode servir ao Senhor, você se acha, sabe, um bichinho de Jacó. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. O inimigo que faz isso com a gente traz opressão, culpa, remorso. O
que nós precisamos é do verdadeiro arrependimento. O que é o verdadeiro arrependimento? É uma tristeza provocada pelo pecado cometido, mas que acompanha uma decisão de abandonar o pecado. Por quê? Por amor a Cristo. Nós só vamos abandonar o nosso pecado quando nós aprendemos a amar verdadeiramente o Senhor. Quando nós reconhecemos o sacrifício na cruz que foi feito por nós. Ele não fez só para perdoar o meu pecado, Ele fez porque Ele me ama, porque Ele me amou, porque Ele amou você. Não foi só para você ter um passe livre. Não foi para você errar hoje e amanhã está tudo certo, porque eu me arrependi, agora está tudo bem. Não, porque Ele amou você. E quando nós reconhecemos esse amor, a gente consegue retribuir. E então eu não vou mais andar da mesma forma com que eu ando. Eu não vou me conformar comigo mesma. Eu vou recalcular a minha rota, porque eu quero me encontrar com o meu Pai amado, com aquele que me escolheu e aquele que decidiu um sacrifício vivo por mim. Isso se chama amor. Então, queridos, nós precisamos hoje rasgar o nosso coração e declarar o nosso amor em atitudes para Deus. Não uma atitude somente de falar, não uma atitude somente de dizer que segue, mas uma atitude de justiça, uma atitude de reconhecimento do pecado e arrependimento. Era isso que João Batista pregava: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino de Deus. Olha, irmão, se você não se arrepender, não adianta você dizer que é. Não adianta você achar que você é justo, porque você está vendo o pecado do outro e você sabe identificar que é certo ou errado. Não. O Senhor hoje quer colocar o espelho dele na nossa frente e mostrar para a gente o que precisa ser mudado em nós. Porque o Senhor Jesus, Ele vem. E como nós vamos estar, queridos? É tempo de despertamento, não é mais tempo de distração, não é mais tempo de ficar de brincadeirinha, não é mais tempo de vir para a igreja e ficar olhando para o irmão e de ficar, não, é tempo de você sentar nesse banco, ouvir, se alimentar daquilo que o anjo está vindo, está dando um sinal, está dando prodígio, está dando maravilha, os anjos do Senhor que ministram neste lugar. Você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus, e a palavra do Senhor, Ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito está falando na igreja. Irmão, será que a gente tem ouvido para ouvir? Ou a gente só está tendo olhos para julgar? Não, eu não gosto da palavra desse irmão, então eu vou embora. Esse aí eu vi ontem, fez não sei quanta coisa lá, isso aí não é de Deus, não. Querido, só quem pode julgar é o Senhor. É o Senhor. Quem sabe da minha particularidade é Deus. Ele sabe se eu estou ainda no caminho da imundícia e da injustiça, ou se eu estou procurando a justiça na minha vida e santificar. É Ele quem sabe. Ele usa da tua misericórdia conosco. E glória a Deus por isso, irmãos. Não tinha nem mais igreja hoje. Todo mundo pecador e sujo neste lugar. Quem que ia pregar? Quem? Então, se é para olhar e falar se o irmão é ou não é, então feche as portas da igreja. Não tem ninguém para pregar. Não tem ninguém para adorar. Não tem ninguém para servir. Porque nós somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Diga isso, não tem ninguém, melhor do que ninguém. Mas quando a gente se perde achando que a gente é, ou até mesmo achando que a gente não é, eu posso olhar para o céu e falar: cara, esse cara é um homem de Deus. Meu, eu não consigo. O que será que ele faz? Ele prega com autoridade. Quando ele ora, sei lá, o céu se abre. Meu, eu não acredito, não. Sabe, se auto-julgando, menosprezando para aquilo que está tão precioso dentro de você, irmão. Você é filho, você é filha de Deus. Você carrega o reino de Deus. Você pode. Jesus está aí e Ele é na sua vida. Ele é na sua vida. É tempo de despertar, queridos. Reconhecer, orar e confessar. Olhar para dentro da nossa alma, que é angustiada, que é doida,
Olha, às vezes eu falo, Senhor, a minha alma é doida demais, é confusa demais. Vem aqui, Jesus. E não é só ficar com as mazelas, sabe? Ai, Jesus, eu sou tão assim. Não, é reconhecer, isso aqui é pecado. Porque quando eu não reconheço, Senhor, na minha vida o teu favor e aquilo que eu sou para o Senhor, eu estou pecando. Não é mazela da alma. Ai, coitadinha de mim, irmão. Abandona isso. Chega de ficar fazendo massagem no ego. Acabou. Não tem mais tempo. Acabou. É chegar no reino do Senhor e Ele vem. E é preciso você olhar para aquilo que você ainda não venceu e parar de ficar se colocando como vítima e dizer, Senhor, isso aqui sou eu. Esse problema está em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso reconhecer. Eu não estou sozinha. O Senhor está comigo. Eu não sou uma coitada. Porque o Senhor cuida de mim no meu deitar e no meu levantar. E a tua palavra diz que com o Senhor eu sou mais do que vencedora. Eu não vou ficar olhando para aquilo que meu irmão tem e eu vou ficar, meu Deus, por que comigo não? Queridos, o Senhor está na tua vida. Tem coisas que Ele vai fazer, tem coisas que Ele não vai fazer. E amém por isso. Eu quero viver o propósito que Ele tem. Nós precisamos aprender a orar, ao invés de ficar pedindo, falar, Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. O que é do meu irmão é do meu irmão. O que o Senhor está fazendo com o meu irmão é com ele, amém, mas eu quero que o Senhor tem para mim. Irmãos, quando a gente reconhece isso, a gente para de ficar se ocupando com as preocupações da vida, com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente não tem, se minha casa, se meus filhos estão na igreja, se não, eu creio que o Senhor está trabalhando e fazendo todas as coisas, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o amor. O amor é a fonte de todas as coisas, é o nosso coração que precisa ser guardado e curado. Guardar o nosso coração na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, cuide do teu coração, porque dele depende toda a tua vida. E no nosso coração, em primeiro lugar, precisa estar Deus. Precisa estar Jesus, a obra que Ele está fazendo em mim, a obra que Ele está fazendo na minha casa. E quando eu entendo isso, queridos, o amor dele para comigo e o meu amor eu entrego totalmente e rendo primeiramente a Ele, queridos, eu sei que eu vou entrar com a minha casa e a minha família no reino de Deus. Amém. Como a Bíblia falou aqui, tem coisas que a gente não vai fazer. Não é para a gente fazer. Não compete a nós, a gente não tem força para isso. A gente não tem entendimento para isso. Não tem. Você vai fazer o que Jesus fez? Se sacrificar numa cruz? Não. Não vamos. A gente não tem capacidade para isso. O sacrifício Ele já fez. Ele já fez o sacrifício. E eu creio que esse sacrifício é que vai alcançar a nossa vida dia a dia. Mas a gente precisa entender esse sacrifício. Não ficar distraído com muitas coisas. Não ficar distraído com a vida do irmão, mas focar na tua vida. O galardão não é para quem faz o que quer, mas é para aquele que faz o que precisa ser feito. Se arrependa. Às vezes a gente não quer se arrepender. E a gente ainda acha que está tudo certo. Não, Senhor, eu tenho direito disso. Não, eu reagi dessa forma, mas o Senhor me entende. Eu tive que reagir. Eu tive que falar. Eu tive que agir dessa forma. Eu tive. Com Jesus não tem justificativa, não, irmãos. Porque Ele conhece lá no profundo, no escuro e no obscuro do nosso coração. Não tem justificativa. Não tem. E aí, quando Ele voltar e Ele requerer de você as suas obras, você vai querer ficar se justificando? Ele vai falar tudo. Foi assim, assim, assim. Você pensou assim, assim. Você fez. Eu acredito, irmãos, que a gente não vai ter nem argumento. Não vai ter. Não vai. Você vai querer até... Não entendo. Foi isso mesmo, Jesus. Foi isso. Então é tempo de reconhecer hoje
Como se Jesus tivesse voltado assim para voltar hoje, agora. Como que você quer estar? Ocupado com a vida dos outros, com as suas preocupações, com as ansiedades da vida, com as mazelas, com muito julgar, com a falta de arrependimento e reconhecimento dos nossos erros? Reconheça, ore e confesse. O salmista vai dizer assim: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Misericórdia. Só que ele dá uma instrução para que você não seja cortado e jogado no fogo. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Será que a gente tem mostrado os frutos de arrependimento para o Senhor? Se analise aí. A forma como você tem andado tem demonstrado o fruto de arrependimento do pecado que você tem carregado? Você pelo menos está se esforçando? Você pelo menos já reconheceu que aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado, não condiz aquilo que o Senhor requer da tua vida nos dias de hoje? Não é o que a palavra do Senhor te ensina. Não é o que o Espírito Santo brada no teu ouvido. Quando você erra, você sabe. Você sabe que não é para fazer isso. Só que a gente coloca a voz do Espírito Santo no bolso. Agora não. Agora é do meu jeito. Eu vou ficar aqui com esse pensamento. Eu vou ficar aqui, eu vou fazer isso mais uma vez. É bom para mim, sacia a minha carne. Gosto mesmo de falar um palavrão às vezes, é libertador, assim, parece que eu... Irmão, tantas coisas. E aí o salmista vai dizer assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava. Uma vida cansada. E às vezes a gente acha que é só de trabalho, é muito nada, estou trabalhando muito. Ai, a minha família parece que eu estou cansada, nada muda. E aí, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O dia e de noite, tu me castigaste, Deus. As minhas forças se acabaram como um sereno que se seca no calor do verão. E então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Queridos, tome posse da misericórdia de Deus na tua vida. Tome posse do perdão de Deus na tua vida. Foi isso que o salmista fez. Ele reconheceu que ele estava doente por causa do pecado. Ele reconheceu que não tinha a vida de Deus na vida dele por conta dos pecados que estavam escondidos. Isso estava trazendo doença para a vida dele. Por que será que a gente fica tão perturbado? Por que tanta doença emocional? Por que tanto sentimento sobrecarregado, sabe, de anseios, de coisas? Ele está falando aqui, olha, enquanto eu não confessei, eu estava cansado. Eu estava chorando o dia inteiro, porque é um peso nas nossas costas. Enquanto a gente fica carregando o peso de pecado, irmão, nós vamos definhando. A força vai embora e depois a gente não sabe o porquê que a gente não sente a presença de Deus, o porquê que a gente não quer fazer as coisas para Deus, o porquê que a gente não consegue entrar na presença. Nós precisamos tirar esse fardo. Venha, vocês que estão cansados e sobrecarregados, não é só com as angústias, com a falta de dinheiro, não. É o pecado que está pesando, está te angustiando, está te fazendo mal, está pesado, está corroendo os seus ossos. Então lança sobre mim.
Ore, confesse, reconheça o seu pecado, porque eu tenho descanso e alívio para você. Eu vou te ajudar a vencer isso, porque o sangue do Cordeiro é que limpa as nossas vestes. Ele vai falar aqui no verso 14: felizes os que lavam as suas vestes. Em algumas traduções vai dizer: os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Assim ele tem direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Aleluia! É assim que nós vamos entrar, queridos, felizes por lavar todos os dias as nossas vestes no sangue do Cordeiro, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa imundície, a nossa falta de justiça, ou excesso dela, achando que a gente tem alguma, porque a palavra do Senhor vai dizer que a nossa justiça é como um trapo de imundície. Justo é só o Senhor, e Ele veio para mim, pecadora, e para você que é pecador também. Então eu quero te dizer que a gente vai se ver lá. E você vai falar: nossa, Tayana, você está aqui? Eu vou falar: tô, você também, glória a Deus. Aleluia! Nós entramos, sabe por quê? Porque lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós aprendemos a andar nesse caminho de arrependimento, de saber que nós não somos melhores do que ninguém, somos todos pecadores e carecemos da graça do Senhor, que vai sustentar a nossa vida todos os dias para não pecar. Não é só para você andar com Ele e achar que você está tudo. Eu ando com Deus, você é crente, eu sou crente. Você vai pegar isso, eu vou para a igreja. Eu prego, eu falo. Não é isso não, irmãos. Andar com Deus não tem nada a ver com isso não. Andar com Deus é ali todos os dias você negar a sua carne. É você surrar a sua carne como o apóstolo Paulo fazia. É como ele nos instruiu: surra a sua carne ali, irmão. A gente precisa morrer para viver. Essa é a verdade. E aí você está preocupado na tua casa. Meu marido, meus filhos. Quero te dizer, aquele que morre primeiro, vive primeiro. Morre você primeiro. Vive. Para que eles possam desfrutar da vida de Deus através da tua vida. Precisamos morrer para viver. Não fique esperando. Lúcia, você precisa se converter, irmã. Você precisa, porque olha, precisa morrer, viu, irmã? Para você receber a vida de Deus. Eu preciso morrer. Eu, todos os dias, preciso morrer para viver em Cristo. A árvore da vida representa a raiz, morada, vida eterna. Ele vem, e Ele vem para nos colocar neste lugar. Entrar na cidade pelas portas. Queridos, nós não somos realmente daqui. Nós vamos voltar para casa. Eu queria cantar com os irmãos este louvor hoje. Mas eu queria que você louvasse e adorasse o Senhor esse cântico de uma forma diferente. Eu reconheci isso. Eu falei: Senhor, às vezes a gente canta e a gente não tem nem noção do que a gente está declarando. A nossa vida não está nada a ver com aquilo. Sabe, o louvor às vezes precisa pegar a gente assim, e colocar a gente no chão. Você não está adorando quando você está gritando só, e você está ali alegre, e você sabe, Senhor, esses sinais, esses prodígios, essa promessa, sim, queridos, Ele faz isso. Mas o louvor e a adoração precisa te levar ao pó, e você ser ministrado por aquilo e reconhecer: Jesus, eu ainda não estou pronta para isso, me ensina. Eu não sou daqui. Eu vou voltar para casa, o Senhor vai vir me buscar, mas eu preciso me consertar. Senhor, me mostra o que está aqui dentro. Me mostra aqui o que está errado. Me mostra aqui as coisas que eu estou, sabe, maravilhada com pessoas, com situações, sabe? E o Senhor, meu coração está distante. Eu tive que mudar
mudar toda a palavra, porque o João pregou tudo semana passada. Era sobre disciplina que eu ia falar. E ele falou disciplina, eu falei, meu Deus, eu tive que mudar algumas coisas aqui. E como ele falou semana passada, como que você tem carregado o Espírito Santo de uma forma pura ou de uma forma impura? Nós precisamos ser luzeiros nessa terra. E o Senhor falou ao meu coração: se você tem fé, você vai fazer isso. Porque para mim foi uma confirmação esse sonho. E como eu disse, eu creio que não foi só para Maria. O Senhor, Ele quer trocar as nossas sandálias para se portar no lixo, para trilhar o caminho de arrependimento, da justiça eterna, para se santificar. A palavra veio a Moisés e o Senhor disse: tire a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo, a presença de Deus. Você está diante da presença do Senhor. Eu quero te convidar a adorar ao Senhor com essa canção. E conforme você adorar, se arrependa. Peça para o Senhor trazer a sua memória, para que você se arrependa de todo o coração. Mas eu queria que você tirasse seus sapatos. Eu queria que você fizesse isso profeticamente. Se você crê naquilo que o Senhor começou a fazer desde o princípio aqui no culto, você vai fazer isso profeticamente.